Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Richard, eu sou biólogo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lixo, o lixo residencial produzido em condomínios. Eu vou abordar aqui 5 tópicos nesse vídeo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o quanto lixo é produzido e como que a gente pode calcular o volume das lixeiras necessárias. A gente vai conversar também sobre aonde ele deve ser armazenado, tirar aquelas dúvidas se pode ou não pode colocar lixo nos corredores e qual é o melhor lugar do condomínio para a gente posicionar as lixeiras. Vamos falar um pouquinho também sobre a separação e o destino do lixo e por fim, vamos falar um pouquinho da legislação e quais são os prejuízos aí que podem causar para o condomínio a gente não fazer um manejo adequado do lixo. Então eu gostaria de te pedir para me acompanhar até o final do vídeo, que eu vou passar as informações de uma maneira bem clara, bem objetiva, o mais direto possível, porque eu sei que o nosso tempo é curto e também para ninguém entrar em tédio aqui até o final do vídeo. Vamos lá? Então a primeira coisa, quanto de lixo que é produzido em um condomínio? Olha, é um cálculo difícil de fazer porque a gente sabe que cada família ele tem necessidades diferentes, acaba usando produtos diferentes. Mas uma média muito usada, inclusive recomendada ali pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que a gente use uma média de 800 gramas a 1 kg de resíduos por dia por pessoa no condomínio. E esse 1 kg vai estar distribuído em mais ou menos 4 a 6 litros, então a gente tem que considerar um volume um pouquinho maior. Então, para calcular o volume necessário e a área para as lixeiras, a gente pode estimar pela quantidade de pessoas que tem no condomínio, vezes essa quantidade de lixo produzida por dia e dimensionar ali o tamanho das lixeiras, sempre colocando uma margem de 10 a 20% para a gente ter um saldo positivo ali, não ter perigo de sobrar lixo pelo chão do condomínio. Agora sobre onde que esse resíduo deve ser armazenado, até 2010 a gente não tinha uma legislação específica, então cada condomínio podia definir ali as suas próprias normas, as suas próprias regras de como queria lidar com o lixo. A partir de 2010, quando foi ali implementada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, certas regras foram impostas e os condomínios residenciais eles estão contemplados nessa legislação como unidades produtoras e responsáveis pelo destino do próprio lixo. Então o condomínio também tem que seguir certas regras. A primeira delas é que as lixeiras têm que estar em um espaço coberto e elas têm que estar em containers fechados, seja ele de carrinho, seja eles imóveis fixos ali no local, todos eles têm que ser fechados e a área onde estão essas lixeiras tem que ser 100% lavável. Não basta ser lavável, tem que ter uma área de escoamento dessa água também. Então a gente sempre tem que procurar ali um ponto onde esteja coberto, preferencialmente com ventilação constante. Nos condomínios ali, o local mais comum e o mais recomendado inclusive é que ele esteja na garagem, preferencialmente na parte da garagem onde ela não seja totalmente fechada, porque o ambiente fechado ele vai diminuir a oxigenação, a circulação de ar, e isso vai fazer com que as bactérias anaeróbias comecem a trabalhar mais no nosso lixo e ele gere mais odor. E quanto mais odor ele gera, mais pragas a gente atrai para o condomínio e mais custo a gente vai ter ali de manutenção e de controle de pragas. Então, quanto menos detalhista a gente for na hora de selecionar o ponto onde a gente vai deixar as lixeiras do condomínio, mais problemas a gente vai ter. Também é obrigatório que essas áreas elas estejam devidamente identificadas, então em toda a área comum do condomínio tem que ter locais apontando para onde que o lixo deve ser destinado, para nenhum morador ali ficar desentendido e não ter a certeza de onde colocar o lixo, tá? Então é responsabilidade do condomínio manter os locais de depósito de lixo bem identificados. Sobre a separação do lixo, essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela também estipula que os condomínios precisam separar o lixo entre orgânico e reciclável e que caso o município não tenha uma rede de coleta específica de lixo reciclável, o condomínio é responsável por encontrar alguma rede cooperativa ou alguma unidade coletora de resíduo reciclável ali na sua região. Então a responsabilidade é do condomínio e lixo em condomínio sempre tem que ser separado. Claro, o condomínio é responsável, mas o condomínio como pessoa jurídica, como CNPJ, não tem muito como controlar como o lixo é separado. Então ele vai fazer a parte ali de educação ambiental e conscientização com os moradores, porque no fim das contas, quem vai acabar separando o lixo é os moradores. E se os moradores não tiverem ali toda essa consciência, separarem o lixo certinho, cedo ou tarde, o condomínio pode ser multado, porque a prefeitura ou o estado ele tem recursos legais para aplicar uma multa no condomínio baseados ali nessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010. Então o lixo no condomínio tem que necessariamente ser separado e isso é uma responsabilidade compartilhada entre todos os moradores e a administração.
Ainda sobre o ponto de armazenamento do lixo, é obrigatório que o lixo esteja em um local em que não interrompa nenhum tipo de saída. Então lá aquele hábito comum em condomínios mais antigos de manter as lixeiras nos corredores e que o funcionário, o zelador ou funcionário de cada morador leve o lixo até lá embaixo, até a garagem do condomínio, na verdade ela não é permitida por lei, mas desde que foi instaurada essa política nacional dos resíduos sólidos. Além do que, no auto de vistoria do corpo de bombeiros, caso haja lixeiras nos corredores ou nas escadas de incêndio, não só lixeiras ou qualquer outro tipo de material que esteja ali, o corpo de bombeiros pode não liberar o alvará. E mesmo assim, se o pessoal tira as lixeiras no dia da vistoria lá para os bombeiros liberarem, caso aconteça alguma tragédia ali no condomínio, por exemplo, um incêndio ou algum acidente, caso alguém tenha algum problema de saúde e precise ser socorrido lá, e for identificado esses empecilhos na passagem, essas latas de lixo na passagem do corpo de bombeiros ou da ambulância ou qualquer entidade que for ali frequentar o condomínio que tenha poder de fiscalização. Então, além do condomínio poder ser multado, ele pode perder ali a cobertura do seguro no caso de uma tragédia. Por exemplo, houve um incêndio ali, a seguradora pode pegar o laudo técnico dos bombeiros, em que está ali descrito em que o corredor não estava de livre acesso, que não permitia que as pessoas saíssem de maneira rápida ou dificultasse o trabalho dos bombeiros. A seguradora do condomínio pode optar por não cobrir os danos causados, tá? Então isso aí é muito sério, parece uma coisa simples ali, enquanto não acontece nada não tem problema nenhum, né? Mas caso aconteça algum problema, o fato de só ter essas lixeiras ou qualquer tipo de entulho nos corredores pode causar um prejuízo gigantesco para o condomínio, levando ali até a falência, dependendo da dimensão da tragédia ou de quanto o seguro vai ser exigente nesse tipo de situação. Agora, sobre a separação e o destino dos resíduos, como eu já comentei, a responsabilidade ela é do condomínio, mas ela é na verdade compartilhada, tá? A gente pode entender a legislação ali, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como quem produz o resíduo é o responsável pelo destino dele, e quem está recebendo esse resíduo pode fazer certas exigências na maneira com que vai receber esses resíduos, tá? Por exemplo, o condomínio é o responsável, o condomínio, CNPJ, a administradora, ela é responsável pelo destino desse lixo. Caso o município aceite receber o lixo dos condomínios na sua coleta seletiva e na sua coleta tradicional ali dos resíduos orgânicos, o município pode encaminhar. Em grandes cidades já, em Curitiba já tem, em algumas regiões de São Paulo também, condomínios eles precisam ter um destino próprio para os resíduos, então eles não podem mandar para a coleta municipal, eles precisam contratar uma empresa que recolhe os resíduos. Mas isso ainda não é muito comum na maioria das cidades brasileiras, com exceção dos condomínios comerciais. A maioria dos condomínios comerciais precisa adotar essa prática de ter uma empresa especializada para o recolhimento do resíduo. Então a gente pode entender da seguinte forma: o morador é o produtor do resíduo, é quem está produzindo o lixo, tá? O condomínio precisa dar condições desse morador descartar esse lixo dentro do condomínio seguindo a legislação, ou seja, o condomínio ele tem que oferecer para o morador um local limpo, com lixeiras fechadas, onde o lixo não encoste no chão e nem nas paredes, e uma área que seja totalmente lavável e que esse resíduo seja recolhido com uma frequência ali, minimamente de 3 a 4 vezes por semana, dependendo da coleta seletiva municipal. Então quem determina isso vai ser o município, conforme a frequência de coleta de lixo. Já o morador, ele é 100% responsável pela maneira com que ele descarta esse lixo ali nos containers, ali nas lixeiras do condomínio. E o condomínio pode fazer sim certas exigências quanto à forma com que esse resíduo vai ser descartável. O condomínio pode exigir que seja separado entre latas, plásticos, papéis e vidros, ou o condomínio pode exigir que seja simplesmente separado entre orgânicos e recicláveis. O condomínio pode exigir ou não que seja descartado em sacos pretos, ou pode aceitar sacolinhas convencionais. Então o condomínio pode fazer certas normas para facilitar a coleta desse lixo, tá? Só que elas nunca podem ser mais permissivas do que a própria legislação. Então, o condomínio não pode liberar que os moradores não separem o lixo, por exemplo. Ele pode sim exigir uma separação mais específica dos resíduos, mas ele não pode permitir que os moradores não separem o lixo. Isso é lei e vale para todo o Brasil.
E o condomínio, pessoa jurídica, CNPJ, comunidade recebedora, administradora intermediária ali do destino desse resíduo, ele também pode definir sanções e definir certas regras para moradores que descumpram essas normas. Então, tem alguns condomínios ali que eu já vi que foram instaladas câmeras em cima dos containers de lixo para ver se os moradores estão de fato separando o lixo ou estão colocando na lixeira certa. Então o condomínio pode sim tomar esse tipo de prática, dado que ele é o responsável pelo destino do resíduo. Então ele pode fazer certas exigências de quem está descartando, tá? Olhando isso de uma maneira mais ampla, a gente pode entender que a prefeitura ela só recolhe o lixo nas ruas se ele estiver ensacado em sacos plásticos não furados, senão eles não vão recolher esse resíduo. Se a gente largar ali um lixo solto ou largar, por exemplo, móveis e outros entulhos, a prefeitura pode não recolher porque não está de acordo com as normas deles para recebimento do resíduo. Então quem está recebendo o nosso lixo pode sim criar certas regras para receber o nosso lixo da maneira mais limpa, mais adequada e que cause menos prejuízo para o local, tá? Então cabe ali entre o conselho, entre moradores, síndicos e administradora, chegarem num acordo de como o lixo deve ser descartado. Mas sim, perante a lei, a responsabilidade de separação do resíduo é dos moradores e o condomínio pode definir quais locais e quais pontos em que esse resíduo vai ser coletado. Então agora colocando assim na ponta do lápis o que o lixo pode nos causar de prejuízo num condomínio ou para a administração ou para os moradores, primeiro a gente pode pensar no tempo em que alguém leva manejando o nosso lixo. Se os moradores conseguem manter o lixo reciclável separado, eles conseguem colocar tudo nos sacos corretos, nos locais corretos, não deixam acumular, deixa menos mau cheiro, os sacos são bem vedados, a gente pode considerar ali que um funcionário vai levar de 30 a 40 minutos por dia para fazer o manejo desse lixo todo e vai precisar fazer a lavagem das lixeiras mais ou menos uma vez por semana e vai levar ali umas 2 horas fazendo isso. Agora pensando em uma situação mais crítica, em que não há separação de lixo, em que os moradores deixem o lixo muito tempo dentro dos seus apartamentos antes de descartarem ali dentro das lixeiras do condomínio e que ele produza muito mau cheiro, muito resíduo, não esteja num local muito adequado, a gente pode entender que o funcionário do condomínio vai levar ali mais ou menos 2 horas por dia para conseguir manejar esse lixo e limpar as lixeiras. Então a gente consegue calcular aí o tempo que foi gasto. Isso pode fazer com que o condomínio precise contratar mais pessoas ou ainda assim terceirizar a gestão do lixo, gerando ali todo um transtorno e um custo muito maior de manutenção. Além do que, um lixo mal gerido, um lixo que está causando ali muita sujeira no condomínio, ele vai fazer com que o condomínio também gaste mais com o controle de pragas. Parece uma coisa rotineira, o controle de pragas ele tem que ser feito de 6 em 6 meses? Sim, tem que ser feito. Mas dependendo das condições locais, esse controle de pragas ele vai ser mais caro ou mais barato. Ele não é um serviço com um valor tabelado, ele é um serviço sob demanda. Então, se a situação está muito crítica do condomínio, em que o lixo fica lá espalhado ou não é lavado com a frequência mínima exigida ou a frequência mínima ideal que aquele local precise, talvez a empresa vá cobrar muito mais caro e vai oferecer uma garantia de menor tempo para o condomínio. Porque uma coisa é um controle de pragas de manutenção em que a empresa pode fazer ali em 1 hora e 40 minutos. Isso aí vai ter um custo mínimo, vai custar ali... na época que eu estou gravando esse vídeo, em um condomínio ali de 1 ou 2 torres, esse tipo de serviço pode custar ali de 500 a R$1.000, tá? Em um condomínio em que tenha muito problema e que o lixo seja mal gerido, a empresa vai cobrar ali de R$1.000 a R$2.000 e vai reduzir a sua garantia para a mínima legal, que é de 3 meses. Então é um custo a mais que a administração do condomínio vai ter, além das dificuldades de limpeza e lavagem e do desconforto e desvalorização do imóvel de estar a presença de pragas, porque a gente sabe que a presença de roedores, a presença de baratas ali desvalorizam o imóvel, porque qualquer pessoa no momento da compra, no momento da visita, vai reparar nesse tipo de situação e o lixo no condomínio ele tem que ser muito bem gerido para evitar a depreciação do patrimônio. Então, como cada caso é um caso e é muito difícil de a gente protocolar uma maneira correta de gerir os resíduos ali no condomínio, da gente escolher os locais onde eles vão ser armazenados, descartados e a forma com que esse trabalho vai ser feito, uma maneira do condomínio se proteger e de trazer segurança para os moradores e para os trabalhadores e evitar qualquer tipo de prejuízo depois,
seria fazer um plano de gerenciamento de resíduos específico para o condomínio. Cada condomínio deve ter o seu, e esse plano deve ser registrado e ele pode ser colocado nas normas internas do condomínio, no regimento interno do condomínio. Estando todos os moradores cientes, ele começa a rodar. Assim, o condomínio e os moradores que estão cumprindo as normas, eles ficam protegidos de certos prejuízos, tá? Por exemplo, se todos os moradores do condomínio ali conseguem respeitar o fato de que a gente não pode deixar lixo nos corredores e nem nas escadarias de incêndio, mas tem um morador X que não faz isso, que ele não separa, e houve ali uma tragédia no condomínio, houve um incêndio ou alguém encontrou uma praga ali mesmo, por exemplo, estava subindo barata, o condomínio ele não precisa se responsabilizar por esse ato. Se ele tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos registrado, protocolado e que está anexado ali ao regimento do condomínio e que cada morador recebeu, somente esse morador pode ser penalizado por isso. Até no caso ali que eu estava comentando de um incêndio, que o seguro possa não querer pagar os prejuízos causados pelo incêndio, pelo condomínio não estar cumprindo as normas do Corpo de Bombeiros, a responsabilidade deixa de ser do condomínio e passa a ser ao morador, se o condomínio tiver como provar que ele estava cumprindo sim com as suas normas, mas era determinado morador ou moradora que não estava cumprindo. Então é uma maneira de todo mundo se proteger. Mas é claro que muito melhor que isso é a gente poder contar com um senso de comunidade, um senso de coletividade e de preservação do patrimônio que todos os moradores do condomínio têm. O condomínio ele é a nossa casa, todo mundo mora ali e a gente quer que isso esteja sempre da melhor maneira possível e mais valorizado possível também, né? E que nos cause o mínimo de prejuízo ao longo do tempo. Então, gerir os resíduos permite com que a gente tenha saúde, segurança, qualidade de vida e evita ali uma série de problemas tanto para a administração quanto para os moradores. Então acho que eu até acabei falando mais aqui do que eu gostaria, né? Mas a mensagem que eu queria passar é: cuide do seu lixo e da maneira com que você está dispondo ele, seja você morador, administrador ou ali zelador, zeladora que esteja assistindo esse vídeo, síndico, síndica, porque isso diz muito sobre você, diz muito sobre a sua administração, diz muito sobre a sua personalidade, sobre o seu senso de coletividade. Essa é a maneira com que a gente produz um ambiente melhor para a gente viver, produz um ambiente melhor para a gente trabalhar e a gente produz inclusive um mundo melhor, tá? O nosso lixo é nossa responsabilidade, então vamos fazer o melhor possível para evitar prejuízos e preservar a saúde de todo mundo, né? Bom, no mais era isso aí, queria te agradecer a companhia aqui até o final do vídeo e eu queria deixar o espaço aberto, tá? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou sempre respondendo e você também pode acompanhar ali as dúvidas das outras pessoas. Queria agradecer o espaço ali por ter me convidado para produzir esse vídeo aqui para vocês, espero que tenha sido proveitoso, que eu tenha de fato passado as informações que você precisam. Caso faltou alguma coisa, entre em contato comigo pelo telefone, aqui pelo e-mail, que eu estou sempre respondendo, estou sempre disponível, ok? No mais é isso aí, muito obrigado, um grande abraço e tchau, tchau, bom evento!